Matemática na Prática, com o professor Adriano. Pessoal do canal do professor Adriano, estamos juntos de novo para aprendermos aqui a matemática. Hoje, com a galera do SEB aí, atividade remota número 14, vamos responder para vocês. Continuo pedindo para vocês curtirem o canal, compartilharem os vídeos, comentarem, indicar para alguém que não se inscreveu ainda. Mas nós vamos responder hoje, galera, a atividade remota número 14. Já estamos chegando aí no final das atividades remotas, né? Mas hoje vamos responder a 14 com alguns assuntos bem interessantes, ok? Então, na primeira questão de hoje, nós temos aqui uma sequência numérica. Eu vou fazer essa sequência numérica igual a que você tem aí na sua atividade, porque cada sequência numérica é uma questão diferente da outra. Então, vou fazer essa daqui, mas não vou dar o resultado. Eu vou dizer só o raciocínio que você vai usar para conseguir entender a sequência numérica. E aí você vai chegar às suas conclusões em casa, ok? Então, na nossa sequência numérica, nós queremos saber qual é o próximo número depois do 22, né? Então, vocês, ó, observem o que vai acontecendo aqui na sequência, ó. De um número para o outro, está acontecendo o quê, pessoal? 1 passou a ser 2. Aumentou quanto? 2 passou a ser 4. Ó, aumentou quanto? Do 4 foi para 7. Então vá vendo, ó, aumentou desse para esse, aumentou quanto? Desse para esse, aumentou quanto? E assim sucessivamente, ó. Vá percebendo quanto foi aumentando de um para o outro, que você vai saber nitidamente quem é o próximo número da sequência, ok? É a dica que eu posso dar para vocês. Porque se eu for falar, eu já dou o resultado. Então, observe, né, o que vai acontecendo sempre de um número para outro, quanto a mais está sendo colocado sobre aquele número. E aí você vai perceber qual é o próximo número da sequência, ok? Vamos para a questão número 2. A questão número 2 me diz o seguinte: 2 pedreiros constroem um muro em 15 dias. 3 pedreiros constroem o mesmo muro em quantos dias? Ok? Então observe que eu estou fazendo as questões iguais à sua aí. Vou ensinar também o raciocínio e você desenrola em sua casa. Ó, então vocês vão fazer uma regra de 3, ó. 2 sobre 3 é igual a 15 sobre x, ok? Observe o seguinte, ó. Essa é uma regra de 3 que nós vamos saber agora se ela é direta ou inversa, né? Em primeiro lugar. Vamos saber se ela é direta ou inversa para depois a gente ver o que é que faz. Então, se 2 pedreiros constroem a casa em 15 dias, se eu colocar mais pedreiros para trabalhar, o que é que vai acontecer? Eles vão adiantar o trabalho, vão deixar o trabalho do mesmo jeito, sendo o mesmo trabalho, né? Ou vão adiantar o trabalho. Então, eles adiantam, eles deixam do mesmo jeito, eles demoram mais, melhor dizendo, né? Então, observe, se 2 pedreiros fazem em 15 dias, 3 pedreiros vão ser mais rápido, pessoal. Então, nós temos aqui uma regra de 3 inversa, ok? Na regra de 3 inversa, o que é que você vai fazer para resolver essa regra de 3 inversa? Você vai multiplicar assim, ó, esse vezes esse e esse vezes esse, ok? 3 vezes x, 2 vezes 15, pronto, e aí o restante é com vocês, ok? Então você pode fazer dessa forma aí que eu ensinei, que é uma forma bem mais prática. 2 pedreiros fazem em 15 dias aquele trabalho. Se eu colocar 3, eles fazem muito menos tempo, né? Eles diminuem a quantidade de tempo que os outros 2 gastaram, ok? Vamos para a terceira questão também. A questão número 3 fala aqui, ó, sobre a questão de um tênis, né? Aliás, de uma bicicleta. Camila comprou a bicicleta por R$120 e ela obteve 15% de desconto. Vocês estão percebendo que eu estou usando os mesmos números porque eu não vou dar o resultado total a vocês. Eu vou ensinar como é que você faz para você chegar até lá. Muita gente tem dificuldade com porcentagem. Mas o que é que eu ensino para vocês sempre a respeito da porcentagem? Vamos calcular o 10% do número e depois a gente vê o 15, o 20 e o 30, porque eu achando o 10%, eu acho praticamente todos os outros, ok? Então observe, ó, se eu tenho uma bicicleta que custa R$120 e eu vou calcular o 15%, vamos calcular primeiro o 10%? O que é o 10%? Por que eu falo 10%? Porque o 10% é esse mesmo número cortando zero. E todo mundo consegue fazer isso. Então o 10%, se o desconto fosse de 10%, era R$12. Por quê? O mesmo número cortando um zero. Professor, e se o número não tiver zero para cortar, o que é que faz? Se fosse 125, você passava a vírgula. Só isso aí. Todo mundo consegue cortar um zero e passar uma vírgula. Em qualquer número, né? Então, quando a gente trabalha com o número na porcentagem, o que é que a gente vai fazer? A gente pega lá, ó,
eu calculo sempre o 10%, ou seja, escreve esse mesmo número, 120, e só faz cortar um zero. Professor, mas não é 10% de desconto, eu sei, vamos achar o 15%. Aí eu vou calcular agora ó, os 5%. Por quê? Porque quando eu somar 10 mais 5 é 15. Então o 5% é a metade desse. Qual é a metade de 12? 6. Então ele teve um desconto de R$18, que é o 15%. Então eu tenho R$120 menos R$18, que foi o 15%, né? O 10% foram R$12 e os 5%, R$6. Quando a gente junta os dois, R$18. Então nós vamos ter aqui, pessoal, R$102 o valor da bicicleta. Continuando, pessoal, com as nossas questões, vamos aqui a partir da questão número 4. Agora a minha questão é um pouco diferente da sua, ok? Então vou fazer a minha e aí você se baseia para fazer a sua. Aqui diz assim, ontem em uma oficina mecânica, José consertou, no meu caso, 40 veículos, no seu caso 36. Pela manhã ele consertou o triplo de veículos da tarde. Então a questão quer saber, na parte da tarde ele consertou quanto? Então vamos lá. Eu sei que José, ou João, ele consertou 40 veículos, né? Agora pela manhã ele consertou o triplo da tarde. Então se ele consertou pela manhã o triplo da tarde, nós vamos dizer assim, ó, 3x, à tarde eu não sei quanto é, eu vou botar que é x, igual a 40. O triplo da tarde, mais o que ele consertou à tarde, é igual a 40. Eu não sei quanto ele consertou nem pela manhã nem pela tarde. Então, se eu não sei o que ele consertou, eu vou dizer que é x. O que ele consertou pela tarde. Pela manhã, eu sei que é o triplo desse, então é 3x, ok? Quando eu vou fazer a continha, pessoal, 4x igual a 40. X é igual a 40 dividido para 4, x é igual a 10. Pronto. No meu caso, são 10 veículos à tarde. Se ele consertou 10 veículos à tarde, pela manhã ele consertou 30, né? 30 e aqui 10, ó. Aí fechou os 40. 30 mais 10, 40. Então, no seu caso, você veja direitinho aí, para você não errar a sua questão, ok? Mas você vai usar parecido aqui com o meu, né? O triplo, que é os da manhã, mais os da tarde, igual, no meu caso, a 40. No seu caso, é 36. Só muda aí o 40 e o 36 de lugar. Pessoal, a questão 5 e a questão 6 são questões conceituais sobre triângulos, ok? Então eu vou dar a definição dos triângulos e aí vocês observem, parem o vídeo, analise e tal, porque aí você vai matar quem é quem. Então, por exemplo, a questão diz assim, olha, os triângulos podem ser classificados com relação a seus ângulos ou com relação a seus lados. Beleza. Dois triângulos observados apresentam as seguintes características. O primeiro possui um ângulo de 90 graus e o segundo possui 3 ângulos internos iguais a 60 graus. As classificações respectivas desses triângulos são... Então, se eu for dizer, eu já digo a resposta, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar as definições dos triângulos e vocês se liguem nos dois que foram falos aí, ok? Foram falados aí. Tanto a questão 5 quanto a questão 6 já serve para o que eu vou dizer. Então, por exemplo, o que é um triângulo obtusângulo? O triângulo obtusângulo é um triângulo que vai ter pelo menos um ângulo maior que 90 graus. Por exemplo, vamos supor que esse ângulo tenha 130. Pronto. Aí aqui pode ter 20 e aqui pode ter 30 para somar os 180. Então, como esse ângulo aqui é um ângulo que tem mais de 90 graus, aí nós dizemos que é um ângulo obtuso. Então, nesse triângulo seria um triângulo obtusângulo. Então, obtusângulo é o triângulo que tem pelo menos um ângulo, pelo menos não, apenas um ângulo maior que 90 graus, ok? Então, teve um ângulo maior que 90 graus, o nome dele é obtusângulo, o triângulo. O triângulo isósceles, agora nós vamos olhar os lados. Então, quando eu vou olhar o triângulo isósceles, eu vou olhar se os lados têm a mesma medida. O triângulo isósceles, ele tem dois lados que as medidas são iguais, ó. E aí, consequentemente, dois ângulos aqui que as medidas são iguais também. São congruentes, ok? Então, o triângulo isósceles tem que ter dois lados com as medidas iguais e, consequentemente, dois ângulos também com as medidas iguais. O triângulo retângulo, pessoal, é um triângulo fácil. O nome já está dizendo, ó. Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Teve um ângulo de 90 graus, é o triângulo retângulo, ok? Pode ter dois ângulos de 90 graus, professor? Não, senão já vai para 180, né? Então ele vai ter que ter pelo menos, ele tem de ter pelo menos um ângulo de 90 graus, o triângulo retângulo, ok?
O triângulo escaleno é o triângulo que tem todos os lados com medidas diferentes. Então aqui é 10, aqui é 11, aqui é 15, por exemplo. Como ele tem os três lados de medidas diferentes, os três ângulos também têm medidas diferentes, ok? Ó, três lados de medidas diferentes, é o escaleno. Três ângulos diferentes também. O triângulo retângulo tem apenas um ângulo medindo 90 graus. O triângulo isósceles tem dois lados iguais e dois ângulos iguais. O triângulo obtusângulo tem um ângulo maior que 90 graus, ok? E assim vai. E o triângulo equilátero, pessoal? Triângulo equilátero é o triângulo que tem todos os lados iguais e todos os ângulos também são iguais, ok? O triângulo equilátero possui todos os lados com a mesma medida e também os ângulos têm a mesma medida, 60 graus. Cada ângulo desse aqui vale 60 graus, ok? Então você observe aí o que foi dito na questão, veja direitinho o que foi que eu falei, que você vai identificar qual é a resposta aí desses dois triângulos que a questão está pedindo. Tem um ângulo de 90 graus e possui os três ângulos internos iguais a 60 graus. Aí você vai matar. Na questão número 6 também, ele vai dizer aí as características do triângulo e você fique ligado no que foi explicado que você vai entender também. Só faltou um detalhe aí do ângulo agudo. Um triângulo que tem um ângulo agudo são os ângulos menores que 90 graus, ok? O triângulo equilátero tem três lados iguais e três ângulos iguais e cada ângulo mede 60. Então todos os ângulos são agudos. Mas beleza, resolvida a questão. Quer dizer, dado a dica para você resolver a questão, veja direitinho quem é quem, que você mata aí a questão com tranquilidade. A questão número 7, pessoal. Se as medidas em graus dos ângulos internos de um triângulo são... Aí eu botei igualzinho aí, ó. 3x, x mais 15 e 75 menos x. Então esse triângulo é o quê? Eu só posso afirmar o que ele é depois que eu resolver esse cálculo. Ah, professor, mas as medidas são todas diferentes, mas você só vai saber quando você encontrar o valor de x e você substituir aqui para você saber quem é quem, né? Então vamos resolver aqui que a gente vai descobrir, ó. Então aqui eu tenho, ó, 3x mais x menos x. Então pode cortar esses dois aqui, ó. Um é positivo, outro é negativo. Então sobra 3x, ó. Que é igual, aí fica 180. Mais 15 com mais 75 é mais 90. Ok? 90 aqui, ó. Só que quando eu jogo para cá, ele fica negativo. Então, 3x é igual a 90 graus. X é igual a 90 dividido para 3. X é igual a 30 graus. Pronto. Aí o que é que você vai fazer agora? Você vai substituir, ó, o 3x, o x mais 15 e o 75 menos x. Você vai colocar o x no lugar aqui agora dele, o 30, ó, e vai descobrir quanto mede cada ângulo desse triângulo, ok? Então, quando você colocar aqui as medidas, ó, a questão pergunta aí, se as medidas em graus dos ângulos internos de um triângulo são respectivamente essas medidas, então o triângulo é o quê? Então, substitua, no lugar de x, bote 30. Então, aqui vai ficar 3 vezes 30. Aqui vai ficar 30 mais 15 e aqui vai ficar 75 menos 30. Descubra as medidas dos ângulos, veja quanto vai medir cada ângulo e depois você vai dizer se ele é escaleno, se ele é retângulo e não isósceles, se ele é retângulo e isósceles ou se ele é isósceles e não retângulo. Ou seja, se as medidas forem todas diferentes, quando você descobrir, é escaleno. Se tiver um ângulo de 90 graus, pelo menos, ele é retângulo. Se tiverem dois lados iguais, ele é retângulo e isósceles. Se tiver um ângulo de 90 graus e as medidas diferentes dos outros dois, ele é retângulo e não isósceles. E assim vai, galera. Ok? Então observe, se tiver um ângulo de 90 graus, retângulo. Se tiver duas medidas iguais, ele é isósceles, né? Porque ele pode ter o ângulo de 90 graus e os outros dois também serem iguais, os outros dois ângulos lá. Por exemplo, 45 e 45, aí ele seria isósceles. Então observe direitinho e veja aí que você vai descobrir a questão. Já está praticamente pronta, você só vai substituir aqui. E a questão número 8 é uma questãozinha aí que envolve a lei de formação do triângulo. Observe que ele está dizendo aí que Caio, ele pretende construir um triângulo usando 3 varetas de madeira as medidas são 130, 92 e 51. É possível construir tal triângulo? Justifique sua resposta. Escolha aí, pessoal, escolha aí duas medidas, escolha duas medidas aí, das 3 que você tem. Você tem 132, você tem 92, você tem 130, 92 e 51.
Vamos escolher o 90 e o 51. Então você vai fazer isso aqui, ó. Você vai somar as duas e vai diminuir as duas, ó. Observe os resultados que vocês vão encontrar aqui, ok? Beleza? Você vai encontrar a soma e vai encontrar a subtração. Se o outro lado que tem aí, que é o 130, for uma medida que está dentro desse intervalo entre a subtração e a adição, a questão está correta. Se ela ultrapassar essa soma, ou se ela for menor do que essa subtração, aí a questão está errada. Então, quando você somar, vai dar um número. Quando você subtrair, vai dar outro número. Confere? Pronto. Esse número está dentro desses dois aqui, dessa subtração e dessa adição. Quando você subtrair e quando você somar, esse número vai estar aqui por esse meio. Se ele estiver nesse intervalo que a gente chama, a questão está correta. Se ele ultrapassar essa soma, ou ele for menor do que essa subtração, aí a questão está errada, ok? Então veja aí com atenção e eu espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez na resolução da atividade de vocês. Não se esqueça que a matemática não mente e que nesse canal, aqui é Matemática na Veia. Valeu? Forte abraço para todo mundo.